Bom dia, ao vivo, pelo Instagram, pelo YouTube, testando aqui a conexão. Muito bom dia, mais uma live, mais um café com Eneagrama. Muito feliz em estar por aqui, em falar mais um pouquinho sobre essa sabedoria sagrada. Bom dia, Raquel, muito obrigada, sempre uma presença firme aqui. Oi, Érica, bom dia, seja bem-vinda. Quem está aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, que na verdade é uma ferramenta muito importante para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso autoconhecimento e para a nossa vida como um todo, que é uma técnica milenar que já tem sido, inclusive, estudada pela ciência, comprovado todos os seus benefícios, mas ainda assim muita gente tem dificuldade de colocar em prática, de realmente trazer isso para o seu dia a dia. Então, a ideia hoje é que a gente possa refletir sobre quais são os mecanismos que a gente usa para nos impedir de fazer tudo isso. Bom dia, Van! Que honra te ter aqui. Kátia, bom dia. Sejam todas bem-vindas. E como sempre, eu gosto de trazer a minha experiência, a minha história, do porquê que isso é tão importante. E a meditação, para mim, assim como todo mundo, assim como muita gente, né? Eu também era uma daquelas pessoas que falava, eu não consigo meditar, isso não é para mim, né? Não faz sentido, não, começava e depois parava, não tinha persistência, não tinha disciplina. Então eu também já fui como todas essas pessoas, né? Eu também já passei por todos esses sabotadores e ainda passo, né? Não é que eu sou uma monge budista que medita todo dia. Tem épocas da minha vida que eu ainda perco a rotina, perco a disciplina. Mas o importante é que quando eu percebo isso, eu volto para o lugar, né? E consigo realmente trazer essa prática que me ajuda tanto. E eu vejo, gente, é como se fosse a gente escovar o dente, comer. A gente não esquece de fazer essas coisas, já fica automático. Criar um novo hábito é a mesma coisa, com a meditação é a mesma coisa. Mas no caso da meditação, às vezes a gente precisa quebrar umas barreiras mais profundas para poder criar esse hábito, né? Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Como é que a gente se sabota, porque o que está por detrás do que nos impede, como a gente pode utilizar a nossa personalidade, a nossa estrutura para poder quebrar essa resistência e ter uma vantagem ainda maior com a meditação, né? A Van, eu falo todo dia, agora aprendi que estar em estado de presença é meditar. Exatamente, lavando louça, tomando banho, almoçando, ouvindo uma música, brincando com a sua filha, né? Tudo isso, o que a gente vai falar, a meditação ela é um estado de presença, é o estado de contemplar aquilo que está acontecendo com a gente no momento presente. Oi, Melissa, né? A Raquel chamou aí a Melissa, então vamos entender o porquê, como que a gente pode utilizar essa estrutura para que a gente possa realmente aproveitar dos benefícios da meditação. E como, né, que o Eneagrama, como que a sabedoria do Eneagrama pode nos ajudar a nos conectar com aquilo que nos desconecta, né, nos reconectar, e isso vai dar uma aceleração no nosso processo de autodesenvolvimento. Então, quando eu entendo o que me desconecta e eu uso aquela tomadinha, né, é uma tomadinha específica, isso vai acelerar o meu processo. Então, é muito importante saber essas nuances, essas variações, para que a gente possa ter ainda mais benefício com tudo isso, tá? Eu achava que meditar... Nossa, tem umas pessoas me ligando da net, agora eu não vou mais conseguir falar. Sentada de olho fechado, mas não é assim. Então a gente vai quebrar isso também, Van. Eu vou trazer aqui algumas estratégias, alguns mitos que a gente realmente precisa quebrar para poder aproveitar melhor disso, né? Acho que uma das coisas que muitas vezes nos impede de meditar e de entrar nesse estado da falta de conhecimento são os mitos em torno da meditação ser algo que é só para poucas pessoas, que você tem que ser, né, uma pessoa que tem paz de espírito para conseguir meditar. Não é assim, gente. Isso está acessível para qualquer pessoa, né? Isso está acessível para qualquer um e a gente precisa tomar responsabilidade e querer fazer isso. Senão não vai adiantar a gente ter todo o conhecimento do mundo se a gente não conseguir internalizar isso dentro da gente. E a meditação é o caminho de fazer isso. É o caminho de internalizar todo o aprendizado,
tá? Então a gente vai trabalhar aqui algumas estratégias para fazer isso. Ai, obrigada, Van. Que bom que você está gostando de aprender mais, que essas lives estão fazendo sentido. Para mim, o Enneagrama é isso. Não adianta a gente saber os livros, a gente fazer os retiros, se a gente não conseguir trazer isso para o nosso dia a dia, se a gente não conseguir materializar os aprendizados e realmente ver a diferença que faz na nossa vida. Então, fico muito feliz que está fazendo sentido para você e para todas as pessoas aqui que estão me assistindo, que assistem depois. E, gente, assim, vamos entender, então, por quê, né? Por que que tanta gente ainda não consegue meditar, ainda tem resistência? E quando você pergunta essas pessoas, geralmente as desculpas são as mesmas. Eu não tenho tempo, eu não consigo, não é pra mim, eu não sei como faz, eu já tentei e não consegui. Só que a gente precisa entender, eu tenho filho dentro de casa e meu filho não me dá sossego, eu fico muito cansada e não consigo parar para meditar, né? Meditação para iniciante, pode deixar, Kátia. Tudo que eu vou falar aqui é para as pessoas que iniciam e aí depois eu vou dar estratégias. Quem vocês podem procurar, quem foram as pessoas que eu busquei, tá? No meu caminho, então eu vou falar assim. Pode ficar atenta porque você vai conseguir se identificar aí no seu processo. Então, todas essas desculpas que a gente tem de não buscar a meditação são só desculpas, são distrações que a nossa mente fala porque a gente não quer mudar. Assim como tudo na vida, né? Quando a gente não quer mudar alguma coisa, começar uma academia, ter uma alimentação mais saudável, tudo que a gente precisa fazer um esforço, a nossa mente começa a inventar desculpa para a gente não fazer. Só que a gente precisa passar dessas desculpas, entender qual que é o mecanismo que está por trás delas, o que que realmente está me evitando de entrar em contato com isso, né? Então a gente precisa fazer uma investigação mais profunda dentro da gente para entender o que está realmente bloqueando. E o Enneagrama, ele nos ajuda porque quando eu sei qual é o meu perfil, eu tenho mais clareza do que me bloqueia. Eu tenho mais clareza de qual que é a minha desculpa e quais são os sintomas que o meu corpo tem, né, que vão manifestar essa desculpa em mim. Então, por isso que é bom a gente ficar atento. Bom dia para quem está entrando aí, fica à vontade. Tio Luiz, Matheus, sejam bem-vindos. Então, gente, o que eu vou falar nessa live hoje para vocês é isso. O que está por trás das desculpas que você dá para si mesmo para não meditar, para não buscar essa conexão, né? Muitas vezes vocês vão perceber que por trás disso tem um medo de entrar em contato com alguma coisa, um medo de perder alguma coisa. Então, quando você entende esse medo e você reconhece ele, é mais fácil de lidar. Ele se dissolve e você consegue realmente criar a coragem e a força para superar esse medo e entender o que vai acontecer depois, né? Porque aí isso vai te dar clareza de como você vai se sentir, que muitas vezes vão acontecer alguns sintomas quando você entrar no estado de meditação que você vai achar estranho num primeiro momento, mas isso vai te dar liberdade para você realmente ter clareza do que aquilo vai te trazer. Né, de como você vai conseguir internalizar todos os aprendizados que a meditação te traz e todos os benefícios que isso traz para o seu corpo, para a sua vida, tá? Então vai ser muito interessante a gente conseguir entender e eu convido vocês a observarem, a se questionarem. Não toma tudo que eu falar como verdade, né? Observem na vida de vocês os mecanismos que estão atuando, o que faz sentido, o que não faz, o que te incomodou, o que doeu, porque isso vai ser o primeiro passo para você trazer isso para a sua experiência, para o seu dia a dia, tá? A Vanessa tá falando aqui que começou a meditar pela yoga, até junho foi muito difícil, foi se reconhecendo e agora tá fluindo. Exatamente, Vanessa. E esse começo, todo começo é muito difícil. Então a gente precisa persistir nesse começo, nessa dificuldade, para aí então começar a ver os benefícios. E aí quando você vê o benefício, você não quer parar. E os benefícios vão só aumentando, né? De se enxergar. Muitas pessoas têm medo de se enxergar e ver o que o interior tem a dizer. E eu vou falar exatamente quais os mecanismos que isso acontece, né? Por que que esse medo acontece e o que que acontece quando a gente entra em contato com ele. Porque onde está o nosso maior medo, está também a nossa maior bênção, a nossa maior potência, né? Então, quando a gente tem essa coragem de entrar em contato com o medo, a gente realmente consegue se superar em todos os nossos limites. E como eu disse, né, gente,
tudo que eu falo aqui, eu tô falando com a mente consciente de vocês. E ela vai tentar te distrair. Então, o convite que eu faço é que vocês experimentem tudo que eu tô falando, que vocês se questionem, que vocês realmente tragam isso para sua realidade para fazer sentido. A dica é começar pelo corpo, respiração e, por último, a respiração. Eu vou falar algumas estratégias porque isso varia para cada pessoa. Via de regra, a respiração, todo mundo tem que se conectar com a respiração, né? O corpo ajuda muito, mas a gente precisa entender que a meditação ela precisa estar alinhada entre a mente, o corpo, né, através da respiração e as emoções. Então eu vou dar para vocês detalhes de caminhos de como usar o corpo, de como usar a mente, de como usar o coração, de como entender qual é a sua principal distorção, qual é o seu caminho, que vai ser diferente dependendo do seu perfil do Enneagrama, dependendo de como você é, dos caminhos que você já tentou, né? Então, o que você falou realmente faz sentido. A gente precisa da respiração, a gente precisa ter a consciência do corpo, mas algumas estratégias podem nos afastar ou nos aproximar de conseguir entrar nesse estado meditativo mesmo, né? O que bloqueia? Querer entrar... Tem vários bloqueios. Então, querer entrar em um estado, ou como a Vanessa falou, ter aquela sensação de que meditar é eu ficar sentada, parada, imóvel, e aí ficar, né, tentando parar meus pensamentos, e isso vai me pôr em estado de meditação. Não é isso, né? A gente realmente precisa entender. E muitas vezes a falta de conhecimento de como fazer, de quais são os caminhos possíveis, também é um bloqueio. Porque a gente fica tentando de uma única forma, sendo que existem vários outros caminhos, né? Então vamos lá, eu não quero ficar aqui focando, apesar de que isso é importante, em quais são os benefícios da meditação, o que ela vai te trazer, porque realmente existem vários estudos que comprovam isso, a gente já sabe, né? Mas só para a gente lembrar que a meditação ela vai trazer um estado de saúde física, mental e emocional, ela vai nos ajudar a nos conectar com a nossa intuição. Porque a meditação nada mais é do que uma técnica que vai te conectar, vai conectar sua mente consciente com a mente inconsciente. Então, aquela resposta que você busca, quando você medita, você ouve. Tem muitas pessoas que falam que quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente faz uma oração, a gente fala com Deus. E quando a gente medita, a gente ouve Deus. Então, para a gente ouvir as respostas das nossas preces, das nossas vontades e desejos, a gente precisa silenciar para ouvir a resposta que vem de dentro. Então, a meditação é uma forma de se conectar com a espiritualidade, é uma forma de se conectar com a nossa essência, com a nossa verdade interior. Mas tudo isso, né, ainda é uma coisa muito abstrata se eu não consigo sentar, se eu não consigo ter técnica, se eu não consigo entender de que forma minha mente está me distraindo. Então, por isso que é importante entender o passo a passo, é importante entender qual o mecanismo vai funcionar para mim, o que me bloqueia para que eu possa buscar esse caminho todos os dias. Todos os dias. Né? Lembrando que é uma prática, não é um dia que eu vou meditar e que vai mudar minha vida. Preciso estar sempre buscando. E se eu busquei uma vez e não deu certo, quando eu parei, eu lembrei que eu preciso, eu volto de novo. Então, o que eu estou falando aqui é uma coisa que vocês precisam colocar na mente de vocês para buscar todos os dias, tá? Então, gente, vamos lá, lembrando, né, para quem já está aqui comigo há um tempinho, já conhece o Enneagrama, algumas pessoas já estão se identificando, outras ainda não, mas lembrando que nós temos os nossos 3 centros de inteligência, o mental, o emocional e o instintivo, e dependendo de qual seja o seu perfil, dependendo de onde você está posicionado ali, você vai ter uma distorção maior na mente, para os tipos 5, 6 e 7, né, ou no coração, para os tipos 2, 3 e 4, que vão ter uma distorção emocional maior, e nos tipos 8, 9 e 1, a distorção maior vai ser no corpo, vai ser no instinto. Então, para meditação, se a minha posição na mandala, né, no símbolo é uma distorção do corpo, eu preciso ficar atenta aos mecanismos que o meu corpo me impede de meditar, para que eu possa, né, de alguma forma trabalhar o meu corpo para depois entrar em contato com a emoção e com a mente. Fábio, seja bem-vindo, que honra ter você por aqui.
Se a minha distorção é mental, se eu sou uma pessoa que tem uma mente muito acelerada, eu preciso cuidar da minha distorção mental para depois entrar em contato com a emoção e com o meu corpo. E se a minha distorção é emocional, se a minha emoção está ali muito latente, eu preciso reconhecer o meu coração, cuidar dele para que então eu possa ter a clareza mental e possa realmente habitar o meu corpo. Então, entender qual é a sua principal distorção, o centro de inteligência que tem a maior distorção, vai te ajudar a focar a sua atenção nele primeiro, para depois você conseguir se equilibrar nos outros, tá? Então, por isso que o processo de identificação do tipo é muito importante, para que a gente consiga ter essa capacidade de nos observar, de nos pegar com a boca na botija quando a gente está, sabe, perdendo esse senso de presença. A Van tá perguntando, Mi, no dos instintos tem mais dificuldade? Van, essa história de que um tem mais dificuldade do que o outro é um mito, porque todos nós temos dificuldade e dependendo do nosso nível de consciência, a nossa dificuldade vai ser maior ou menor. Então, eu acredito que o nível de dificuldade, ele vai estar primeiro. Em qual é o nível de consciência que eu tô? Se eu tô numa consciência mais baixa, se eu tô num estado de mais sofrimento, de mais desconexão comigo mesmo, a minha dificuldade vai ser maior, né? E a dificuldade está em reconhecer qual é a minha dificuldade. Porque quando eu reconheço ela, eu consigo atuar nela mais rápido. Então, imagina, se eu acho que a minha distorção é mental, né? Vamos imaginar uma pessoa, por exemplo, que está identificada no tipo errado. Se ela acha que a distorção dela é mental, ela ainda não acessou a sua maior dificuldade. Então, por isso que o processo de autoobservação ele tem que ser constante, para que a gente compreenda qual é a dificuldade e lide com ela, entende? Então, você está falando que não consegue ficar quietinha, parada, está sempre no 1000. Então, acolha isso, que essa é a sua dificuldade, para que você consiga saber qual é a estratégia para você trabalhar a sua dificuldade, entende? E aí, quando eu chegar lá no tipo 1, talvez faça sentido para você. A Van, eu sei que ela é um tipo 1. E talvez não seja só do seu tipo, né? Talvez eu vou falar aqui algo de outro tipo que está atuando em você, nessa sua inquietude. Que pode ser, por exemplo, uma inquietude emocional e não mais só física, né? Porque eu sei que você já está nesse processo há muito tempo. Então, o principal, gente, é se observar. O que está acontecendo comigo agora que está me tirando desse estado? Não é só o que está no livro, não é só o que é do seu número. É o que está acontecendo comigo. Qual é a energia que está me impedindo de ter esse estado agora? Entende? Então, esse aqui é o ponto. Então, fica na live, observa tudo que eu vou falar e se observa. Por que eu estou nesse estado de inquietude? O que está me deixando assim? É sempre um processo de investigação, porque às vezes o sintoma ele é só algo que está no externo, mas a investigação é que vai dar a real motivação daquilo que está acontecendo com você naquele momento, que nem sempre vai ser a mesma coisa, que nem sempre vai estar relacionado ao seu tipo principal, né? Aqui é só um caminho, uma forma da gente se observar através de um reflexo, digamos assim, né? De um mecanismo externo. Então, como, né, a nossa amiga Vi Godoy falou aqui com a gente, uma coisa que vai valer para todo mundo, é a respiração. É a respiração, tá? Está entrando numa nova ansiedade? Então acalma, respira, traz atenção para o seu corpo, traz atenção, acolha essa ansiedade que está vindo, observe ela, trabalhe com ela, não deixe que ela te tome. Tá? Depois da live, se você quiser me mandar uma mensagem, Van, a gente conversa melhor sobre isso, tá? Para eu te ajudar de uma forma mais específica. Então, gente, o que eu vou falar aqui, eu vou falar sobre os 9 pontos, a gente vai falar sobre os 9 pontos e eu vou trazer 3 coisas. Uma delas é qual que é o principal bloqueio desse tipo, principalmente quando ele está no nível de consciência mais baixo, né? Qual que é o principal medo daquela pessoa em entrar no estado meditativo? Eu vou falar qual que é o ganho que essa pessoa vai ter, qual que é o outro lado da ponte, né? Quando ela quebrar esse medo e conseguir entrar no estado, qual que é o benefício que ela vai ter, qual que é o novo estado que ela vai encontrar.
E qual que é a estratégia, uma dica prática para essa pessoa conseguir dar os primeiros passos. Como a Kátia falou, tô começando agora, não sei o que fazer. Então, o que que você precisa? E aí, essas estratégias, eu vou falar uma por tipo, mas você pode usar as 9 se você quiser, porque todas são válidas para todos nós, tá bom? Van, o nosso tempo é diferente do tempo da vida, do tempo das coisas acontecerem. Então, essa ansiedade é uma vontade de controlar o tempo das coisas. Uma vontade de que as coisas saem do meu jeito, no meu tempo. Então, precisa ter estado de presença, precisa ter calma e paciência para que as coisas aconteçam, tá? Então, vamos lá, para o tipo 8, né? Que aí a gente vai começar, como sempre, pelos tipos instintivos, os tipos que têm a maior distorção no corpo. E como qual que é a estratégia de cada um desses tipos do corpo para quebrar esse estado, né? E para o tipo 8, a maior distorção é porque ele está ali preso numa força, num controle, ele não quer perder o controle. O medo da pessoa do tipo 8 em fazer uma meditação é porque ele vai acessar ali um estado de vulnerabilidade, de entrega, de permissão. E existe no tipo 8 a crença de que se eu fizer isso, eu posso ser machucado, eu posso ser ferido, alguém pode fazer alguma coisa. Então, fisicamente, ele se trava, se bloqueia na força e não consegue se entregar para a sutileza, né? Então, para as pessoas do tipo 8, precisa aprender a largar a mão desse controle, desse medo de ser machucado, desse medo de acontecer alguma coisa se eu não estiver ali em estado de vigília do que está acontecendo. E qual que é o ganho, né, para essas pessoas quando elas conseguem finalmente largar a mão do controle, se permitir viver esse estado de vulnerabilidade? Elas vão conseguir se conectar com a sua sutileza, com os sentimentos mais sutis que existem dentro dela e que estão ali bloqueados, né? Bom dia, Clarinha, Mari, sejam bem-vindas. Então, para a pessoa do tipo 8 que está ali numa força e tal, quando ela consegue entrar no estado meditativo, acessa as emoções, acessa o coração, o estado de amor, de cuidado de si e de sutileza e percebe que existe bondade ali, que não tem risco de ser machucado, de ser ferido. Né? Existe um risco, existe uma quebra da impulsividade, né? Agora, como que a pessoa do tipo 8 vai fazer isso? Porque é uma quebra muito grande, eu tô ali no controle, eu tô ali me protegendo, me forçando a ser essa pessoa, né? Que tá no controle de tudo. Para que eu possa quebrar, no caso do tipo 8, ele precisa botar essa energia para fora. Então, é muito bom, e aí, independente do seu tipo, se você se reconhece nesse estado de rigidez corporal, faça uma prática esportiva que vai fazer essa adrenalina ser colocada para fora de alguma forma, para depois entrar em estado meditativo, para depois fazer o relaxamento e a técnica consciente, né? Porque e outra coisa que é super importante para o tipo 8 é fazer isso num ambiente de confiança. Então, ele precisa estar num ambiente que ele se sente seguro para estar vulnerável, né? Então, você não vai ficar lá numa academia que tem pessoas te olhando. Faça isso numa natureza, ao ar livre ou na sua casa. Encontre um estado em que você vai se sentir seguro para se colocar nesse estado de vulnerabilidade, tá? E aí, lembrando que isso eu tô falando aqui para o tipo 8, mas vale para todos nós, tá? Se eu me sinto insegura, eu preciso encontrar primeiro essa descarga energética, desse excesso de energia e de tensão para depois entrar nos estados mais sutis da mente, né? Para o tipo 9, ele muitas vezes é o contrário do 8, ele dorme, ele esquece de si. Então, eu falo por experiência própria, dá uma leveza, uma lombeira, uma vontade de ficar na cama. E aí isso pode ser enganado como se fosse uma paz, mas não é, né? E essa lombeira, para quem é 6, pode acessar ela também, né, Kátia? A gente sente assim, ai, não, eu não vou meditar hoje não. Então dá aquela preguiça de fazer alguma coisa. Então, para o tipo 9, ele precisa entender que esse esquecer de si, esse adormecer do corpo é um indício de estresse. E qual que é o medo do tipo 9? É porque se ele entrar na meditação, ele vai começar a sentir desconforto. Então, se eu tô paradinha lá, quietinha no meu canto, parece que tá tudo bem comigo. Eu não preciso entrar em contato com dor, com incômodo,
né? Então, assim, eu sei que se eu for meditar vai acontecer alguma coisa, eu vou ser lembrada de alguma coisa, sabe? Vai vir um estado emocional que eu não tô preparada. Então, pro tipo 9, existe um medo de fugir dessa zona de conforto, de perder essa paz, de perder essa tranquilidade, né? Que precisa ser vencida. E o que acontece com o tipo 9 quando ele vence essa lombeira, digamos assim, esse adormecimento de si? A meditação vai trazer a força para agir, para fazer aquilo que é certo. Então é incrível, assim, às vezes eu venho de vários dias sem energia para fazer as coisas, sem conseguir me concentrar. E aí, quando eu me medito, eu sei exatamente o que eu preciso fazer naquele dia. Exatamente. Então, para o tipo 9, a gente fala que a meditação vai ajudar a despertar a energia da ação certa, de saber exatamente o que fazer. De falar, peraí, chega de ficar sentado no sofá sem fazer nada e realmente agora colocar em prática tudo aquilo que eu preciso, né? Então, dá uma clareza, um sentimento de estar na direção certa que é impressionante. Mas para eu chegar lá, eu preciso vencer essa lombeira do meu corpo. Eu preciso vencer esse cansaço, né? E essa sensação de que tá tudo bem do jeito que tá, né? Para eu realmente conseguir ter esse benefício. Então, para o tipo 9, é muito importante movimentar o corpo, né? Como a Vi falou, é muito importante entrar em ação para depois, né, sentir energia fluindo no corpo. E às vezes não precisa ser nada muito exagerado, um alongamento, né? Trazer uma situação ali que vai realmente, meditação guiada para as pessoas instintivas é muito bom para o tipo 9, porque realmente a gente vai ter ajudar a gente a se concentrar no caminho, né? Então, tudo isso vai ajudar o tipo 9 a entrar nesse estado de conexão. E para o tipo 1, né, qual que é o medo, qual que é a dificuldade das pessoas do tipo 1, muitas vezes, em fazer essa meditação? Existe o medo de perder a rigidez, de perder o controle, de perder essa sensação de que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou pisando. Então, para o tipo 1 existe, muitas vezes, um julgamento interno muito grande de como as coisas têm que ser, né? De como eu preciso agir, de como eu preciso estar. E aí, quando as coisas não acontecem dessa forma, eu me fecho, eu me travo, eu fecho aqui na energia de ira, na sensação de rigidez, eu não consigo quebrar esse estado para realmente me entregar à meditação. Então, quando a gente está falando, né, especificamente das pessoas do tipo 1 que tem esse estado emocional de ira, de travamento, de tentar segurar os impulsos, eu tenho medo de perder isso, de não saber como lidar, de como vai ser, de como eu vou reagir. Então, para o tipo 1, quando essas pessoas conseguem se dispor a quebrar essa rigidez, e aí é muito importante também para o tipo 1 de quebrar essa tensão, seja através de uma dança, seja através de uma atividade que vai fazer o seu corpo se movimentar, uma respiração mais fluida, o estado que ela vai alcançar é de ganhar flexibilidade, de afrouxar aquele crítico interno, aquela vozinha que fica ali falando como tem que ser, como não tem que ser. Então, o tipo 1 vai realmente conseguir acessar a perfeição na imperfeição, entender que as coisas não precisam ser exatamente como ela gostaria que fosse, como ele gostaria que fosse. Vão conseguir ter mais flexibilidade, viver no momento presente sem resistência de tudo aquilo que está acontecendo, né? De sem ter que reformar, de sem ter que mudar a si, mudar o outro, de sem ter que querer que as coisas sejam exatamente como eu gostaria, porque dentro do estado de meditação eu vou entender que tá tudo bem do jeito que tá tudo perfeito do jeito que tá, as coisas estão caminhando e eu não preciso querer ter razão em tudo e realmente ter as coisas serem como eu gostaria que fosse, né? Então, para esses 3 tipos, 8, 9 e 1, entender essa distorção do corpo, o 8 com uma energia de rigidez externa, o 9 que adormece para a sua própria experiência e o 1 que está ali rígido e não pode perder essa sensação e não pode deixar esse impulso de raiva para fora, quando eu entendo isso, eu consigo perceber os sinais que o meu corpo tá me dando, sabe? De que alguma coisa ali não tá legal. E aí eu preciso vencer essa resistência corporal para realmente me colocar no estado de meditação.
para realmente me colocar no estado de conexão com o meu inconsciente, de conexão com o meu interior. Então eu preciso quebrar a armadura do corpo ou vencer a resistência do corpo para, através da respiração, através de uma técnica guiada ou qualquer outra técnica de meditação, de hipnose, eu conseguir entrar nesse estado. E aí dentro desse estado é onde eu vou receber a mensagem que eu preciso para que a minha mente funcione melhor e para que o meu coração se amoleça e para que o meu corpo viva de maneira mais funcional, tá? Então essa é mais ou menos a dinâmica aí dos tipos instintivos. E aí agora a gente entra na dinâmica dos emocionais, o tipo 2, 3 e 4, onde, né, a distorção maior, o que está ali mais latente são as emoções, é o coração. Então, como que cada um desses vai ter uma estratégia para lidar com essa distorção emocional e como que ela é que vai ser o caminho para ajudar essas pessoas a buscar o caminho da meditação, né? No caso do tipo 2, existe muitas vezes aquele orgulho de eu não preciso meditar, tá tudo bem comigo, né? Eu tô bem, eu não preciso, eu já me trabalhei o suficiente, né? Então, o orgulho pro tipo 2 é o que vai fazer ele não entender a sua real necessidade de meditar, né? E aí ele vai ficar focado muito, não, mas se eu for meditar, eu vou parar de fazer algo pelo outro. Então existe aquela crença de que o outro precisa de mim. Então eu não posso meditar, ficar aqui só comigo. Então o 2 ele tem uma tremenda dificuldade de olhar para si, sabe? De tirar um momento para cuidar de si. Porque no seu coração ele entende que ele precisa se fazer necessário para o outro, que se ele não estiver lá, sabe? Então, no caso do tipo 2, o coração dele tá para fora, tá lá no outro, na outra pessoa, no mundo. Então, o tipo 2 precisa trazer o coração para dentro, falar, agora é momento de cuidar de mim, de cuidar das minhas necessidades. Então, quando a pessoa do tipo 2 consegue vencer essa tendência natural de estar preocupada com as outras pessoas, ela consegue entrar dentro de si. E esse é um movimento muito difícil para as pessoas do tipo 2, porque é um movimento, não é consciente, não é racional, sabe? É um impulso psíquico mesmo, guiado por essa sensação de que eu preciso do reconhecimento da outra pessoa. Então, gente, para as pessoas do tipo 2 ou que tem uma influência dessa energia 2, precisa fazer um esforço consciente para trazer o coração para dentro de si, para te dar esse momento de autocuidado, de falar, agora eu vou esquecer das demandas do mundo e eu vou olhar para dentro, eu vou olhar para mim, né? E quando a pessoa do tipo 2 faz isso, ela consegue se preencher do seu próprio amor. Ela consegue se preencher do auto-amor, ela consegue se conectar com o seu valor e falar, eu consigo me amar, eu consigo cuidar de mim. Eu sou a pessoa capaz de olhar para o meu coração e me dar o que eu preciso. Então, quando a pessoa do tipo 2 faz isso, ela se nutre desse amor e aí sim ela consegue olhar para as outras pessoas e cuidar das outras pessoas de um ponto de vista de cheio. É como se eu tivesse um copo vazio de amor e estou querendo dar amor para o outro, né? Então eu preciso trazer essa consciência de que eu sou responsável por cuidar de mim. O simples fato da pessoa do tipo 2 se dar um tempo de sentar, se desconectar do mundo e tentar meditar, já é um ato de auto-amor, de autocuidado, sabe? Então você já tem que se valorizar por isso. Porque isso é o que vai te dar a consciência de quais são as minhas necessidades, do que eu estou sentindo e realmente assumir a responsabilidade de cuidar das suas emoções e dos seus sentimentos. Não esperar que o outro cuide de você. Então, para as pessoas do tipo 2, esse processo de meditação, o coração vai ser a maior distorção. E claro, né, não quer dizer que ele não vai precisar do corpo. É claro que as estratégias do corpo também vão ajudar a trazer esse coração para dentro, mas se eu não tomo consciência dessa dinâmica emocional, eu vou me distrair e não vou conseguir estar no estado de presença, tá?
Então, gente, para o tipo 2 é se entregar completamente para a sua experiência, é eliminar essa necessidade de estar conectado com as outras pessoas, de estar se relacionando com as outras pessoas. Então, faça isso sozinho. Para o tipo 2 é muito bom fazer meditação sozinho. Entra num quarto, fecha a porta e fala para todo mundo: agora ninguém mais me incomoda, porque esse é o meu momento comigo. Isso é muito benéfico para as pessoas do tipo 2, tá? Para as pessoas do tipo 3, que estão ali no centro da tríade emocional, mas muitas vezes nem se reconhecem como tipos emocionais. Porque são pessoas da ação, do fazer, da meta, do resultado, da performance, né? E aí, para essas pessoas, a maior dificuldade de meditar é por quê? Porque eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar, né, fazendo alguma coisa. E aí tem uma dificuldade de desacelerar, de parar de fazer para poder entrar em estado de meditação. Porque tá aqui tentando meditar, tá preocupado com o próximo trabalho, com a próxima entrega. Então, a dificuldade do tipo 3, muitas vezes, é de desacelerar das suas atividades, da sua rotina para fazer a meditação. Agora, o que está por trás disso, né? Isso aí é só o sintoma. O que está por trás é um medo. Oi, Luana, seja bem-vindo, todo mundo que entrou aí depois. O que está por detrás da dificuldade do tipo 3 em meditar? É porque o 3, ele, apesar de estar no centro da tríade emocional, ele se desconecta do sentir, tá? Ele se desconecta do sentir. Então, a meditação é um ponto que a gente está aberto às sensações. Então, para o tipo 3, ele sente uma ameaça, porque ele sabe que ele vai sentir alguma coisa ali que ele não quer, que ele está evitando sentir. Então, gente, existe também um risco do tipo 3 falar que está meditando. Não, eu medito todos os dias. Mas ele faz uma meditação rasa para dizer que está meditando, faz só um relaxamento, fala, não, estou meditando e tal, mas não entra em conexão com as emoções de verdade, tá? Então, o tipo 3 precisa observar essa tendência de meditar, porque tá todo mundo meditando, porque tá na moda, porque agora realmente, né, todo mundo tem que meditar, isso é um símbolo de sucesso social, mas não tá fazendo isso de maneira profunda e verdadeira, tá? Então, pro tipo 3, por quê? Porque existe essa preocupação da imagem que eu tô passando para as pessoas. E aí, gente, o que acontece com o tipo 3 quando ele mergulha de verdade nesse estado? Ele acessa as emoções, ele acessa realmente o que está ali no coração dele, ou dela, né, da pessoa. Essa pessoa vai realmente tomar consciência de quem ela verdadeiramente é, do que ela quer fazer, de qual é o seu desejo, de qual é o seu sonho, de qual é a sua inspiração, né? Então, é um caminho de perder as máscaras, é um caminho de realmente deixar ir as imagens e as identificações para se conectar com o que realmente importa. E esse é um movimento extremamente difícil para os tipo 3. Eu tenho alguns mentorados que estão comigo e que é difícil quebrar esse gelo do coração. Então, toda vez que você é um tipo 3 ou um tipo emocional que está tendo dificuldade de acessar, para todos nós, na verdade, né? Porque todos nós vamos precisar acessar essas emoções. Se perguntar dentro da meditação, o que eu estou sentindo? Ou o que eu estou evitando sentir, né? Ah, que legal aí, ó. A Luana veio através da Mari. Amanhã a gente tem uma live com a Mari às 18 horas, tá, gente? Não perca, a gente vai falar sobre as transformações do autoconhecimento. Vai ser incrível. Então, para quem tá aqui amanhã, a gente vai estar lá no perfil da Mari fazendo uma live às 18 horas. Obrigada pela sua presença aqui, querida. Seja bem-vinda. Então, gente, olha, para o tipo 3, a dica é abra espaço para se conectar com as suas emoções. Não tente fazer a meditação só para você ter mais foco no seu trabalho, para você melhorar a sua performance, tá? O seu caminho é uma meditação profunda, uma meditação emocional para que você abra esses caminhos do seu coração. E para o tipo 4, que é também um tipo emocional, a meditação, qual que vai ser o maior desafio do tipo 4? O tipo 4 é um tipo que sente muito mais as emoções, as experiências. E aí, qual que é o problema disso? Muitas vezes o tipo 4 vai buscar na meditação uma experiência intensa do sentir. Então, para eu estar meditando, eu preciso estar em contato profundo com aquela emoção, aquela sensação.
E aí existe quase uma idealização da experiência transcendental de meditação. E isso desvia o foco da pessoa do tipo 4 para o que realmente importa, que é esse estado de centramento e de presença. Então, às vezes, ele vai buscar uma experiência muito forte, muito emocional, e essas emoções vão servir como, na verdade, uma distração para o estado natural de equilíbrio emocional, de equanimidade. Então, para as pessoas do tipo 4, ao contrário da sua tendência natural do sentir exageradamente, a prática de meditação tem que ser uma prática de silêncio interior, uma prática simples, né? Uma prática que vai te trazer atenção também para o corpo e para outras sensações que sejam, e precisa ter um foco maior no que não no que deveria ser, não na minha idealização de experiência, né? Então, outro mecanismo que muitas vezes o tipo 4 vai entrar é o da culpa, da vitimização, do eu não consigo, disso não é pra mim, não foi bom o suficiente. E aí vai ficar nesse estado de se preocupar com o que faltou, sem focar naquilo que já é, na forma, né, ou nos benefícios que ele já tem com aquilo que é no presente. Então, para o tipo 4, a dica é exatamente buscar na meditação não esse sentir profundo que já é natural para ele, mas é o estado de equanimidade, de silêncio das emoções, de um espaço de vazio, não do vazio existencial, mas do vazio que não precisa de nada para preencher, sabe? Então, é importante buscar qual foi a experiência positiva que você teve depois de cada meditação, né? Independente de como ela tenha sido, de cultivar esse estado de gratidão e de entendimento, assim como todos nós, de que a experiência da meditação, ela não existe um ideal de como tem que ser. Ela vai ser diferente em cada momento da vida, ela vai ser diferente dependendo do dia, do nosso estado. Sabe, não existe certo e errado, não existe uma lógica que sempre vai ser válida, toda experiência é válida. Se você sentou numa cadeira durante 5 minutos e ficou 5 minutos prestando atenção na sua respiração, ótimo, você já está no caminho. É claro que você pode buscar sempre mais coisas, mais tempos, mais técnicas, mas acolha, honre o momento que você está vivendo agora. Né? Se você, não consigo meditar, não dá certo, não foque no que não está dando certo, foque na sua presença, na sua vontade de estar ali e de querer fazer mais. Então, essa dinâmica de culpabilização, ela é muito forte no 4, mas ela pode acontecer com todos nós, então a gente precisa estar atento para isso, né? Honrar o nosso caminho. Quando você vai para academia, né? Quem faz exercício físico na academia, quando você começa, você chega lá, tá aquelas pessoas malhando e fazendo tudo certo e fazendo tudo, né? Você que começou ali, você vai pegar um pezinho menor, você vai ficar meio desengonçado. Na meditação é a mesma coisa. Isso não quer dizer que não funcionou, que não foi válido. Então, para o tipo 4 é muito importante, e para todos nós, honrar cada experiência, honrar cada tentativa, honrar a sua disponibilidade de estar ali dando um tempo para cuidar de você. Isso já é, por si só, um benefício da meditação, né? De você estar te dando tempo para cuidar de você, para cuidar de algo que é importante e que vai te trazer um benefício para a sua vida. Então, honre isso, né? E aí, fechando os emocionais, que tem toda essa dinâmica do coração, seja do excesso das emoções, seja da falta de contato que precisa estar presente na prática de meditação, a gente vai agora para as pessoas da tríade mental, das pessoas que têm a sua maior distorção na mente. Que, né, gente, a meditação, como ela é um estado de clareza mental, para essas pessoas o caminho vai ser realmente mais complicado de silenciar a mente para ela voltar para a intuição, para o seu estado original. E está diferente para cada pessoa. Então, vamos entender como é que cada um desses tipos mentais distorce a sua mente para que ele possa recuperar esse estado, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu falei demais já. Então, para o tipo 5, para as pessoas que são tipo 5, o que acontece? Elas têm uma dinâmica de isolamento.
É como se o tipo 5 criasse a sua própria experiência de mundo interior na sua mente e ela se desconecta do coração e do corpo. Então, o mundo é como eu imagino que ele é. E aí, quando o 5 fecha o olho, né, e vai tentar meditar, ele vai ficar vivendo nesse mundo das ideias e da lógica e de como ele acredita que as coisas têm que ser. Então, existe um apego às ideias, um apego a essa imaginação de como as coisas são. E aí, para o tipo 5, ele vai precisar se desconectar dessa ideia, né? Buscar o silêncio interno, então silenciar tudo isso e se conectar com as suas sensações, porque no fundo existe para o tipo 5 um medo de se conectar com essas emoções, né? De se conectar, de sentir o seu corpo, as suas sensações. Isso quando tá, né? Claro, num estado de consciência mais baixo, que tá muito preso às ideias. Então, para o tipo 5, essas pessoas vão precisar prestar atenção no seu corpo, prestar atenção nas sensações do seu corpo, né? Trazer um trabalho de aterramento, um trabalho de respiração para que a energia flua, né? Para trazer a consciência para todo o corpo é essencial. Né? E o que essas pessoas vão ter? Elas vão conseguir ter muito mais clareza, porque o tipo 5 é onde mora a intuição, da sabedoria. Só que fica confuso de várias ideias e várias coisas e não consegue enxergar as coisas com clareza. Então, para o tipo 5, quando ele consegue ter força de corpo para sustentar esse estado de meditação, ele consegue fazer as associações dos seus conhecimentos e saber com clareza como ele pode expressar isso para o mundo e como ele pode se conectar com as pessoas através das suas ideias, né? E não se perder no meio delas, se isolar do mundo através delas. Então, para o tipo 5, o que ele precisa buscar é essa clareza mental, essa visão que a gente chama da visão da águia, né? De olhar para o meu conhecimento como uma ponte, mas entender que ele precisa do meu corpo e das minhas emoções para se expressar no mundo, tá? Total, se identificou, Vi? Então é muito isso, e esse é o caminho, né? Eu entender o que me distorce, como que eu me distraio para que eu possa buscar esse centramento. Então, se a minha estratégia é o isolamento do mundo através das minhas ideias, eu preciso buscar o silenciar as minhas ideias e me conectar com o corpo e com as emoções, tá? Então, para as pessoas, né, do tipo 5, é muito benéfico, como você falou, essa questão da respiração ativa, para que a energia passe a circular, exercícios físicos, por mais desconfortáveis que eles possam ser no começo, mas para ativar essa energia de ação, né? E a meditação vai te ajudar a ter a clareza das ideias do que realmente importa para que você possa expressá-las, compartilhá-las com as pessoas, tá? Isso é muito importante para o tipo 5. Para o tipo 6, qual que é o mecanismo? O tipo 6, e aí não sei se vocês repararam, mas a gente fala que na tríade, né, nos 3 tipos do centro, acontece a fuga do centro principal. Então o 9 que está ali na tríade instintiva, o 9 sai do corpo, não sente o corpo. O 3 que está ali no centro da tríade emocional, ele sai das emoções, ele não sente as emoções. E o 6 que está no centro da tríade mental, ele se desconecta da sua própria intuição, ele se desconecta daquilo que a sua mente está dizendo e ele fica buscando fora aquilo que ele não consegue encontrar na sua própria mente. Então, no tipo 6, existe muito uma insegurança, um medo de perder essa orientação que ele acredita que está no externo, que ele busca de alguma forma, em alguma figura de autoridade, em algum caminho que ele saiba exatamente o que vai acontecer. Então, o mecanismo do tipo 6 é de tentar se apegar a coisas que vão trazer segurança, de ficar analisando riscos e o medo de se entregar por uma experiência que eu não sei o que vai acontecer. E na meditação, a gente precisa se entregar. A gente precisa realmente relaxar as nossas guardas de defesa e realmente estar disponível e estar aberto e confiar no processo. Então, o medo principal do tipo 6, e aí a Kátia se identificou mais uma vez, é de eu confiar que vai ficar tudo bem se eu me entregar, né? Porque existe esse medo, essa sensação de que eu vou perder
a orientação de que alguma coisa pode acontecer. Então, tipo, vocês precisam se desligar também do mundo lá fora, se desligar das preocupações, se desligar do que você tem que fazer depois, se desligar, será que eu tranquei a porta, será que eu desliguei o fogão? E voltar para buscar essa orientação interna, né? Então, assim como para o tipo 8, por conta da vulnerabilidade, para o tipo 6 é importantíssimo criar um espaço de segurança. Antes de meditar, confira tudo que você precisa conferir para que você possa ter certeza que você vai estar ali 100% presente com você. E o que o tipo 6 encontra quando ele entra nesse estado de meditação? A sua própria orientação interna. Ele consegue perceber que ele já tem tudo o que ele precisa para entrar em ação, né? E aí o 6 está ligado ali no 9, se ele perde isso, ele vai procrastinar, né? No caso das pessoas, então, elas vão conseguir, através da meditação, ter essa clareza do que precisa fazer, a capacidade de lidar com o inesperado, de lidar com a incerteza com mais confiança, com mais coragem, né? Então, eu tenho uma amiga tipo 6 que morava comigo e ela tem essa ansiedade característica, essa preocupação excessiva, e a meditação vai trazer o quê? Calma, 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 que tudo vai ficar bem, tudo vai acontecer como tem que ser. Você já planejou tudo o que era possível e agora você precisa se entregar ao desconhecido. Então, assim, alguns tipos, todo mundo se beneficia da meditação, obviamente, mas para as pessoas do tipo 6 isso é incrível, porque realmente vai trazer essa sensação de segurança e de calma que vai te dar a coragem de entrar em ação, tá? E para finalizar, né, a gente está quase aí chegando ao final da nossa live. Para finalizar, a gente tem aí as pessoas do tipo 7, que também tem uma mente acelerada, que também tem aquela racionalização excessiva, aquela busca por outra experiência, e que eu preciso. E aí, né, essa distração mental, na verdade, é um mecanismo para essa pessoa fugir de sentir dor, de sentir sofrimento. Então, para as pessoas do tipo 7, esse mecanismo inconsciente é uma forma delas não entrarem em contato com aquele sentimento que está ali mais profundo. Então, elas estão sempre racionalizando, criando sistemas, estratégias. E você imagina para uma pessoa que o mecanismo natural de defesa é essa racionalização excessiva para acalmar a mente. É muito desafiador, né? É muito desafiador. Então, as pessoas do tipo 7 precisam entender que esse é um mecanismo de fuga, em primeiro lugar, e perceber que quando elas conseguirem superar, né, esse mecanismo, passar dessa fase da racionalização para entrar no estado de meditação, elas vão conseguir encontrar o foco, a concentração que elas precisam para realizar aquilo que elas desejam, e não tudo que está aparecendo. Né? Então, para as pessoas do tipo 5, realmente, para as pessoas do tipo 7, realmente eu preciso entender que essas distrações estão me impedindo de entrar em contato com a minha dor. E que quando eu entrar nesse estado de meditação, isso pode acontecer. E se isso acontecer, eu preciso acolher o que vier, né? Continuar, permanecer. Então, a meditação ela vai dar para o tipo 7 a sobriedade, vai dar para essa pessoa o caminho que ela precisa seguir e eliminar todas as outras possibilidades, né? Ver aquilo que realmente vem do fundo, expressar a sua missão, né? O Fábio tá falando totalmente, fez sentido aí, né, Fábio? Então, qual que é a dica, né, para as pessoas do tipo 7? E o Nicolai Corsino, que é um professor de Enneagrama, é um tipo 7 sexual e hoje ele deu uma dica fantástica no Instagram dele, é eliminar as distrações externas, né? Então, um tipo 7 vai fazer a meditação em grupo, vai ficar focado no grupo, vai fazer mantra, tem que eliminar as distrações para encontrar esse estado de isolamento, né? E buscar, muitas vezes, o Nicolai falou, do corpo. Então, eu vou, de alguma forma, distrair o meu corpo, né? Ele fala do exemplo da meditação ativa de Osho, para que a minha mente perca o controle das coisas e aí sim eu consiga encontrar a quietude, tá?
é diferente, né, Fábio? Quando a gente medita, e aí para todos nós, quando a gente consegue entrar nesse estado realmente, a nossa vida muda, o nosso dia muda, o nosso nível energético muda. A Vi tá perguntando, como saber qual eu sou? Vi, tem alguns caminhos, tá? O Eneagrama a gente fala que ele é um ótimo sistema de transformação, mas a descoberta é um processo mais complicadinho, porque requer que você faça esse processo de autoobservação. Pode ser que você tenha se identificado com várias coisas que eu falei aqui, né? E aí você precisa estudar as características, as motivações de cada um desses tipos. Existem alguns testes na internet que você responde umas perguntas e ele te dá algum indício de quais você tem mais comportamentos que se parecem. Mas se você assistiu essa live inteira e viu, e você já tem 2 ou 3 tipos que você se identificou mais, continua esse processo de investigação. Aqui no meu Instagram tem várias outras lives, tá? Que eu trago mais características sobre isso. Mas você pode também buscar uma ajuda profissional. Então, eu faço um atendimento de mentoria individual, em que eu ajudo na descoberta do tipo, ajudo a identificar quais são os mecanismos que estão atuando em você naquele momento, né? Para que aí você consiga encontrar um caminho para o seu desenvolvimento. Porque a beleza do Eneagrama acontece depois que você descobre o seu tipo, que você vai ganhar essa capacidade de se auto-observar e saber quais os caminhos que você precisa seguir para que você consiga equilibrar suas energias, né? Equilibrar os seus 3 centros de inteligência para que você possa expressar aquilo que você é, quem você é, tá? Então, se quiser conversar comigo depois, me manda um direct que eu te passo mais detalhes de como funciona, te dou algumas referências, tá? É bom buscar diferentes autores, diferentes referências para que você tenha uma perspectiva diferente de cada tipo. Tomar cuidado, né, com todas as pessoas, porque muitas escolas, muitos lugares vão falar só o comportamento. Essas informações que eu trago aqui para vocês traz uma questão mais profunda, motivacional de cada tipo, não é em todo lugar que você encontra dessa forma. Muitos vão falar, o tipo 3 é focado no sucesso, o tipo 4 é melancólico, tipo 5 só se isola. Então tem que tomar cuidado também com essas descrições muito rasas, porque elas acabam sendo apenas estereótipos, tá? Máscaras, rótulos que não ajudam no nosso desenvolvimento, tá? Então não tem jeito, é um caminho mesmo de autoobservação e de busca dentro de você daquilo que ressoa com quem você é, tá? A gente acredita, né, nós que estudamos o Eneagrama mais profundo, a gente acredita que o nosso tipo ele vem da nossa alma, ele tem uma origem espiritual, mas que as nossas máscaras e os nossos comportamentos meio que escondem isso da gente. Então, esse processo de autoobservação, de autodescoberta, de ir removendo essas cascas dos nossos comportamentos repetitivos, é um trabalho contínuo e lindo de autoconhecimento, né? Que ele começa com a descoberta do tipo, mas ele perdura aí, como diria o Padre Domingos, que é uma ótima referência, pelo menos a vida inteira. Então, uma vez que você descobre esse caminho e que você quer realmente seguir o seu autoconhecimento através dele, as possibilidades de autodescoberta e de cada vez mais entender mais sobre si e se dar mais liberdade, vai aumentando ainda mais, tá? A Vanessa, Mi, você é loser. Ai, que linda, estrela e luar, lindeusa demais. Busca pela presença transforma. Obrigada. Eu que agradeço, Vanessa, é um prazer enorme, isso é uma coisa que eu faço realmente do fundo do meu coração. Eu já estou na 16ª live e eu quero trazer isso cada vez mais, né? Eu estou passando pelos meus processos porque eu busco viver tudo, experimentar tudo para que aí sim eu possa ajudar vocês, né? Então eu fico muito feliz em saber que as palavras, mesmo que simples, estejam sendo tão transformadoras na vida de vocês. Agradeço imensamente a presença de todos vocês, né? A Raquel, que está sempre aqui comigo desde a primeira edição. Acho que a Raquel nunca perdeu nenhuma live, né? E para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Assistam as outras lives que estão gravadas no IGTV. Falem comigo, eu adoro ouvir o feedback de vocês para que eu possa melhorar cada vez mais, trazer mais conteúdo relevante. E a gente vai se falando e se descobrindo aí através dessa sabedoria incrível que é o Eneagrama, tá bom? Obrigada, Raquel. Obrigada de coração.
E a gente precisa marcar a nossa conversa, né? Sexta-feira. Gente, um beijo, um ótimo dia para vocês e até mais.